Boa noite, igreja. O povo aqui de baixo, parece que vocês estão com medo de mim. Sentaram tudo lá para trás. O que aconteceu? Estão com medo do pastor pedir para orar? É isso? Deixa eu ensinar um macete para vocês, ó. O pastor Walter gosta de pedir para quem está lá no fundão orar. Eu estou falando, faz 27 anos que eu frequento essa igreja. Já peguei as manhas já. Se você não quiser orar, senta mais para frente. Fica uma dica aí. Ficou um vazio aqui, maiorzinho aqui na frente, né? Mas tem bastante gente lá na galeria também. Muito bom prestarmos culto a Deus, investirmos esse tempo em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Santo Espírito, com o Pai e o Filho também. E agora temos a boa oportunidade de voltar os nossos olhos, nosso coração, nossa mente, a nossa atenção para a palavra de Deus. Vamos fazer isso então? Então eu convido você para investir um tempo de atenção na palavra de Deus agora. Concentre-se, desfrute do que a palavra de Deus vai trazer para a tua vida. Jonas capítulo 3. Pode procurar que tem Jonas aí. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Um desses você achar está perto. Jonas capítulo 3, nós estamos relendo todo o livro de Jonas em doses menores, né? Algumas partes, tirando lições preciosas para a nossa vida, aprendendo como Deus trabalhou em Jonas, como Deus trabalhou a partir de Jonas ou através de Jonas. E estamos aqui ampliando a nossa visão missionária. Meus irmãos, vocês têm percebido quanto eu tenho enfatizado a missão no ano de 2023, a missão da igreja, a nossa missão? Espero que você esteja ligado aí, porque nós estamos falando bastante sobre isso. Para quê? Para resgatar a nossa responsabilidade missionária, evangelística, como povo de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Nós estamos revisitando a palavra de Deus, buscando inspiração, orientação, direção para a gente poder fazer isso hoje, em 2023. Somos o povo de Deus hoje. E Jonas está nos dando orientações preciosas para o nosso exercício missionário, evangelístico. Eu espero que você esteja desfrutando disso. Você esteja se sentindo cada vez mais inspirado e capacitado a anunciar a palavra de Deus aqui na nossa cidade. Coloquei lá no grupo do WhatsApp da igreja essa semana um anúncio mostrando o tema do culto. Vocês viram? Quem viu? Qual que era o tema? O cristão e a cidade. O cristão e a cidade. E eu queria, a partir aqui do capítulo 3, nós vamos reler de novo desde o versículo 1 até o versículo 10, a gente tirar algumas lições valiosas sobre nós, cristãos, e a cidade que nós vivemos. O que a cidade tem a ver com a nossa vida cristã? Então vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água,
mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aqui. Amém. Amém. Só lembrando, a última reflexão que nós fizemos foi nos 4 primeiros versículos desse capítulo, mostrando que Deus deu uma nova chance para Jonas. Deus deu uma nova chance. Nós cremos num Deus que dá novas chances. E hoje eu queria compartilhar com vocês o resultado da missão, o resultado prático da missão de Jonas. Vimos aqui que Deus chamou Jonas de novo, falou: vai até Nínive, proclama contra ela, e Jonas se levantou e foi. Diferente da primeira vez que ele fugiu. Agora Jonas foi, Jonas obedeceu. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você nessa noite é que Deus ama as cidades. Você pode repetir isso comigo? Deus ama as cidades. Mais uma vez, Deus ama as cidades. Não sei se vocês repararam, mas Deus chamou Jonas para levar uma palavra dura para Nínive. Para dizer: olha, em 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Em 40 dias a consequência do pecado dessa cidade vai chegar. A conta vai chegar. O mal que vocês estão cultivando aqui nessa cidade está trazendo mal para a vida de vocês. Está fazendo mal e vai trazer mal para a vida de vocês. Vem destruição aí. A palavra que Jonas foi levar é uma palavra difícil, uma palavra dura. Mas nós vemos ali no versículo 3, a palavra de Deus nos dizendo assim: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Nínive era a capital do reino da Assíria, considerado provavelmente o reino mais cruel, mais bruto, mais violento dos tempos antigos. Um reino sanguinário. Falamos sobre isso já. Mas Deus achava aquela cidade importante. E eu queria lembrar uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus não compactua em nada com o pecado. Mas Deus ama o pecador. Por que que uma cidade é importante para Deus? Por que que uma cidade violenta, uma cidade bruta, uma cidade corrupta ainda é abraçada pela misericórdia de Deus? Porque ali naquela cidade corrupta jaz o pecado, jaz as trevas, mas tem pessoas que Deus ama. Então não se esqueça disso. Deus não compactua com o pecado, mas ama o pecador. Deus não gosta da corrupção, da violência, do sangue, da injustiça. Mas Deus ama as pessoas que estão vivendo dessa forma e quer alcançá-las, quer que haja mudança. Por isso Deus tem interesse nas cidades. Aonde tem aglomeração, infelizmente vai ter pecado. Mas aonde tem gente pecadora, é aonde Deus quer trabalhar. É ali que Deus quer colocar a mão. Naquele lugar onde a gente não vê mais solução, Deus quer colocar a mão ali. Nínive era a cidade que aos olhos humanos era uma cidade perdida, corrupta. Não tinha solução. Para Deus tinha. Então Deus fala: Jonas, aquela cidade é importante para mim. Tem trabalho ali. Tem algo a ser feito ali. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa a ser feita na nossa cidade?
Você acha que na nossa cidade tem corrupção? Tem insegurança? Tem violência? Tem famílias desestruturadas? Casamentos precisando da mão de Deus? Jovens precisando de uma orientação, de uma direção? A nossa cidade precisa. Pois Deus tem interesse em Poços de Caldas? Tem. E nós precisamos, meus irmãos, melhorar a nossa expectativa com relação à nossa cidade. Que expectativa você tem para Poços de Caldas? Em termos de transformação espiritual? Quando a gente fala em nível de cidade, a gente pensa na política, a gente pensa no prefeito, nos vereadores, que tem cada um o seu papel, e a gente ora para que exerçam esses papéis com caráter, com um bom trabalho. Mas você tem alguma expectativa espiritual para Poços de Caldas? De uma cidade melhor, de uma cidade mais transformada, de uma cidade abraçada pela misericórdia de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já orou pela libertação espiritual da nossa cidade? Pois é, eu também levei essa lambada na orelha essa semana, porque eu parei para pensar, gente, faz tempo que eu não oro por Poços de Caldas. Aí eu parei e lembrei, não faz tanto tempo assim não. Há uns 15, 20 dias atrás, eu coloquei no grupo da igreja uma foto do amanhecer, não sei se vocês viram, que lá não é do Google não, viu gente? Eu tirei da janela da minha cozinha a foto. Nós temos uma vista muito privilegiada, consigo ver o Jardim Itamaraty, quase dá para ver o Monreale, consigo ver o Santa Rosália, consigo ver as chacras no alto da serra, onde a gente fez o culto da fogueira, consigo ver Santa Ângela, consigo ver o São José, o Bandeirantes, o IP, o Azaleia. Nós moramos numa região muito alta lá, temos uma visão privilegiada. Nesse dia em que eu tirei aquela foto, fiquei espantado com o amanhecer lindo que estava. Eu ando sem sono, ando com sono ruim de uns dias para cá. E aí, aquela foto linda me deixou inspirado por duas coisas. Primeiro, reconhecer a grandeza de Deus num amanhecer tão bonito. Compartilhei com vocês a foto, compartilhei com vocês também a gratidão a Deus pelo dia que estava nascendo, lindo daquele jeito. E pensei, que cidade linda. Que cidade linda nós moramos. Não é? A nossa cidade não é linda? É fantástica. Nossa cidade é boa. Mas veio na minha cabeça, quantas pessoas aqui não conhecem Jesus? Quantas pessoas nessa cidade vivem longe de Deus? Tem trabalho aqui, tem muita mão de obra aqui na nossa cidade. Por isso nós precisamos melhorar nossa expectativa com relação a Poços de Caldas e pensar, Deus ama Poços de Caldas, Deus quer trabalhar aqui. Quis trabalhar em Nínive, resgatar aquela cidade perdida, e nós não podemos pensar que Poços de Caldas está perdida. Apesar da gente viver em grande insegurança, com muitas incertezas, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa certeza está em Deus. Por isso, meus irmãos, Deus insiste em enviar um profeta para Nínive, para alcançar aquela cidade. Você se preocupa com Poços de Caldas? Eu creio que Poços de Caldas precisa muito da manifestação de Deus. Estou enfatizando a nossa cidade porque é aqui que nós estamos. Aqui é a cidade que nós devemos amar, que nós devemos querer o bem, que nós devemos querer a transformação de Deus, a mão de Deus atuando em cada canto, em cada área, em cada bairro. Precisamos orar por isso. Precisamos criar essa expectativa que Deus tem de alcançar a cidade. A gente precisa criar uma visão um pouquinho maior, mais abrangente, e crer que Deus quer e pode alcançar a nossa cidade. Deus ama as cidades, meus irmãos, Deus ama Poços de Caldas. Sabe como que Deus quer abençoar Poços de Caldas? Através do seu povo.
Como que Deus quis abençoar Nínive? Mandou uma legião de anjos lá, aparecer do nada, espantar todo mundo, chamar a atenção de todo mundo de uma maneira mágica, rápida, fácil? Não. Enviou quem? O cabeça dura do Jonas. Pois é. Deus enviando servos dele, servas dele, para atuar na cidade, por mais corrupta, injusta, violenta que seja. E aqui eu compartilho com vocês o segundo ponto. Que Deus abençoa a cidade através do seu povo. Você pode repetir isso comigo? Deus abençoa a cidade através do seu povo. Mais uma vez. Deus abençoa a cidade através do seu povo. O melhor que Deus tem para dar para uma cidade é o seu povo transformado. É o seu povo obediente, quebrantado, vivendo, testemunhando, em nome de Deus. Jonas foi o profeta escolhido para ir até Nínive. E diz o versículo 2 que Deus falou: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela, percorre aquela cidade, anda naquela cidade, anuncia o meu nome ali, chama as pessoas para mudarem de vida. Foi o profeta que ele levou para lá. Sabe quem que ele vai levar aqui em Poços de Caldas? Você e eu. Você e eu. Claro, tem mais igrejas, tem mais servos e servas de Deus por aí, vai usar todo mundo. Mas saiba disso. Se nós vamos melhorar nossa expectativa em relação à cidade, queremos uma cidade transformada, queremos a mão de Deus agindo em cada canto da nossa cidade. O meio de Deus agir vai ser através da minha vida e da sua. Saiba disso. Não queira uma cidade alcançada pelo Evangelho se você não se dispõe a trabalhar para isso. Então a palavra é: Deus abençoa a cidade através do seu povo. Cadê o povo de Deus para percorrer essa cidade e abençoar essa cidade? Cadê o povo se dispondo, se levantando e indo? Ou nós somos a primeira versão do Jonas? A gente foge da vontade de Deus. A gente vai no sentido contrário. Pois é, a palavra nos traz responsabilidade de amarmos a nossa cidade, queremos a nossa cidade transformada, mas de dispormos a nossa vida para que ela seja alcançada. Deus queria ver mudanças, o que ele fez? Chamou Jonas. Ao invés de agir com soluções mágicas, Deus quer ver corações transformados através do serviço do seu povo. Está disposto, está disposta a abençoar Poços de Caldas? É a nossa vez de abençoar a cidade. Essa é a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Terceira lição que eu queria compartilhar: somente a palavra de Deus transforma. Você pode repetir isso comigo? Somente a palavra de Deus transforma. Onde nós vemos isso aqui? Nós vemos que Jonas foi lá e anunciou. E não foi uma palavra fácil, não, foi uma palavra dura. Jonas ficou até contente de Deus ter mandado ele levar aquela palavra dura. Palavra de destruição. É o que Jonas queria para aquela cidade, né? Não sei se vocês notaram, mas era um serviço de 3 dias. Ele fez em 1. Ele agilizou o serviço ali, porque gostou, fez rapidão. E o que aconteceu com essa cidade, meus irmãos? Uma grande transformação. Nós vemos que a palavra de Deus transformou.
Somente a palavra de Deus é capaz de gerar uma real transformação numa cidade. Somente, meus irmãos, mais nada consegue transformar a cidade para trazer paz plena, para trazer amor, respeito. Nós temos, meus irmãos, a ferramenta mais eficiente para transformar a nossa cidade. O Evangelho, a palavra de Deus. Nós vemos aqui no texto que os ninivitas, diz o versículo 5, creram em Deus. Opa, peraí, tem um Deus que está descontente com a nossa vida. Tem um Deus que está pedindo a conta do nosso mal. Gente, vamos acordar. E essa cidade acordou. Essa cidade olhou para esse Deus, olhou para a sua vida e viu que não batia. Nós vemos os ninivitas crendo em Deus. Nós vemos os ninivitas proclamando um jejum até os bichos entrarem no jejum. Não sei se vocês viram. Cobriram de pano até os bichos. Jogaram cinza até nos bichos. Ninguém comeu, ninguém bebeu. Nem criança, nem adulto, nem idoso. Eles proclamaram um jejum de arrependimento. O que é isso? Isso é quebrantamento. Isso é coração que estava duro, reconhecendo o mau caminho diante de um Deus que é santo. A palavra de Deus produz isso. Nós vemos aqui que eles clamaram a Deus, lá no versículo 8, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos, e quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. Então eles estão clamando pela misericórdia. Senhor, nós vimos o nosso erro. Olha o que a palavra de Deus produziu, meus irmãos. Transformação profunda, verdadeira. Transformação profunda e verdadeira. Se Deus quer abençoar a cidade através do seu povo e nos deu a ferramenta mais eficiente, nós precisamos usar essa ferramenta. Levar a palavra de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito particular. Perguntas particulares a gente sabe que às vezes coloca a gente na parede, mas eu preciso fazer. Todas as pessoas que você convive sabem que você é um servo, uma serva de Jesus? Ou você esconde isso? Porque você sabe que tem o crente, o agente secreto, né? Tem crente, o crente agente secreto. Ele é crente, mas ninguém sabe que ele é crente. Ele crê em Jesus, mas ninguém sabe. E eu estou perguntando isso, sabe por quê? Meus irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Se as pessoas não sabem o lado mais importante da nossa identidade, do nosso caráter, que é o fato de sermos filhos e filhas de Deus, servos e servas de Jesus, tementes à palavra de Deus. Se as pessoas não sabem disso, como nós vamos anunciar o Evangelho? Talvez nós não estejamos acreditando que o Evangelho é aquilo que pode transformar a nossa cidade. Você sabe o que eu tenho visto hoje? Que as pessoas, e isso me deixa frustrado demais, que talvez as pessoas saibam o posicionamento político de alguns crentes, mas não sabem que é crente. Eu defendo esse lado aqui da política, mas ninguém sabe que é crente. Tem gente apostando na política, tem gente apostando em ideologias. Eu queria chamar você para apostar no Evangelho. A sua vida, com toda a sua força. Sabe o que Jesus falou? Ele resumiu 10 mandamentos em 2. E qual que é o primeiro?
amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda força, com toda a alma, com tudo que você tem. É uma vergonha, meus irmãos. Cristãos que não demonstram que são cristãos, que não deixam claro que são cristãos, que não dizem em quem creem, em nome de quem estão vivendo. Isso é uma vergonha. Poços de Caldas não muda se os cristãos que estão em Poços de Caldas não forem cristãos, não agirem, não viverem como servos e servas de Jesus. As pessoas precisam saber quem somos nós. Você sabe por que Jonas não foi repudiado, morto? Nínive era inimiga do povo de Israel. Porque quando um profeta chegava numa cidade, ele se apresentava como um profeta. E havia respeito. Eles iam ouvir o que o profeta tinha a dizer e dar atenção pelo que ele tinha a dizer. Provavelmente o que Jonas fez e o que preservou, poupou a vida de Jonas numa cidade tão violenta, inimiga do seu povo, foi o fato dele dizer: olha, eu sou profeta do Deus Altíssimo. Eu vim em nome de Yahvé. Ieoa, que nós cantamos agora há pouco. Eu vim em nome do Deus Criador de todas as coisas. É uma pena, meus irmãos, que as pessoas ao nosso redor não saibam que nós somos servos do Deus Altíssimo. Que nós estamos vivendo em nome daquele que criou todas as coisas. Não seja um cristão agente secreto. Talvez as pessoas conheçam você profissionalmente, você como um amigo, mas talvez não saibam que você é cristão, que você é serva de Jesus. Isso precisa fazer parte do nosso caráter, da nossa identidade. Mais do que o posicionamento político, mais do que qualquer ideologia, tudo isso é inferior ao nosso caráter cristão, ao que Jesus está fazendo na nossa vida, ao que Jesus quer fazer através da nossa vida. Não menospreze isso. Você tem o Evangelho nas mãos. Se posicione como um servo de Deus em Poços de Caldas e ajude o Senhor Jesus a alcançar essa cidade. Nada causa mais impacto, transformação verdadeira do que o Evangelho. Nada, nada. Creia nisso. Viva isso. Certa vez foram perguntar para o Moody. Moody foi um pastor, um pregador fantástico de alguns séculos atrás. Perguntaram para ele qual que é o problema da obra. Sabe o que ele respondeu? Ele falou: o problema da obra são os obreiros. O grande problema da obra são os obreiros. O dia que os obreiros assumirem o papel que lhes foi dado, a obra acontece. Vamos amar a nossa cidade, vamos lembrar que nós somos o povo de Deus e Deus quer nos usar na nossa cidade para abençoar e transformar a nossa cidade. Mas vamos deixar claro quem nós somos. Em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, nós amamos a quem? A Deus, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Se isso é verdade, meu irmão, minha irmã, Poços de Caldas precisa saber que nós estamos aqui. O bairro Jardim dos Estados precisa saber que nós estamos aqui. Quem somos nós? Aqui em Poços de Caldas, servos e servas de Deus. Não podemos nos esconder. Jamais. Somente a palavra de Deus é capaz de transformar, meus irmãos, e nós a temos. Nós a temos.
Então vamos assumir esse papel e anunciar. Porque só a palavra dissipa as trevas, só a palavra vence o inimigo. Ah, pastor, mas eu estou investindo numa ação social. Excelente. A ação social vai minimizar um problema social. Mas vai gerar a transformação que a gente precisa? Não vai. Não vai. Vai transformar o coração? Vai quebrantar o coração? Vai santificar as pessoas? Não vai. Obra social não faz isso. Obra social atinge um foco social. Ajuda a minimizar uma diferença, uma desigualdade. O que vai transformar nossa cidade, o Brasil, o mundo é o Evangelho. Se nós não acreditarmos nisso, significa que nós ainda não compramos aquela ideia que Jesus vendeu para os apóstolos, que os apóstolos venderam para a igreja primitiva e que foi sendo trazida ao longo dos séculos e chegou até nós hoje. Precisamos comprar essa ideia. O Evangelho é a única coisa que transforma de verdade, profundamente, capaz de transformar uma cidade como Nínive, capaz de transformar Poços de Caldas. Pense grande, meus irmãos, vamos pensar grande. Para Poços de Caldas ser alcançada, é o Evangelho, é o foco nosso, é o Evangelho. É ali que nós devemos investir, nos gastar, ali, no Evangelho. Amém? Última lição que eu queria compartilhar com vocês, sobre a atuação do Jonas aqui na cidade e refletir sobre o nosso papel como cristão em relação à nossa cidade. A última lição: obedeça a Deus e você será bem-sucedido. Você pode repetir isso comigo? Obedeça a Deus e você será bem-sucedido. Obedeça a Deus e o teu trabalho missionário vai ser bem-sucedido. Busque a orientação de Deus, ouça o Senhor e você vai atuar do jeito certo, na hora certa, na medida certa. O que Jonas fez a princípio? Obedeceu? Cascou fora, fugiu. Deu certo a missão? Em Nínive não, né? O pessoal do barco lá se converteu. Né? Aleluia. A desobediência do Jonas alcançou pelo menos a tripulação do barquinho lá. Mas o que Deus queria não aconteceu. A hora que Jonas obedeceu, mesmo a mensagem tendo sido assim um pouquinho mais truncada, difícil, a mensagem de destruição, e Jonas estava doido para a destruição acontecer, o povo se converteu, deu certo. Por quê? Porque veio na hora certa, veio do jeito certo, na medida certa, no tempo de Deus. Então, talvez, um grande problema nosso com relação à missão, pastor, eu tenho dificuldade de evangelizar. Ouve Deus, escuta Deus, busca a orientação de Deus. Talvez a gente está querendo colocar a mão demais naquilo que não é para a gente pôr a mão. Se você obedecer, você vai ser bem-sucedido. Se você ouvir a orientação de Deus, você vai atuar no lugar certo, na hora certa e na medida certa. Por isso, a missão a gente não pode ter pressa. A gente precisa buscar em Deus. O que fazer? Aonde fazer? Como fazer? Então, a orientação é: não faça do seu jeito. Quando Jonas fez do jeito de Deus, deu certo. Uma cidade inteira quebrantada. Uma cidade corrupta, violenta, sem solução aos nossos olhos. Milagre. Milagre. Por que aconteceu assim? Deus agiu. O profeta ouviu, obedeceu, a missão aconteceu. Então obedeça, busque a Deus. Senhor, quero alcançar o meu amigo, meu vizinho. Como é que eu faço isso? É ele que é para eu alcançar agora? Vou investir na vida dele? Como? Quando? Onde? Converse com Deus sobre isso. A gente precisa levar a missão mais a sério, o evangelismo mais a sério. Falar com Deus sobre isso. Quando eu estava no seminário, eu conheci um livro. E o livro, o título do livro era A Missio Dei, que em latim é a missão de Deus. E é um catatal de um livro assim de 700 páginas.
700 páginas para falar que a missão não é nossa, é de Deus. Talvez, se a gente quiser colocar a mão de tal forma de transformar aquela missão na nossa missão, a gente vai estragar. É bem provável que a gente vai estragar. Quando o pastor Walter chegou para mim e falou: Ricardo, você não quer assumir no meu lugar como pastor titular? Eu falei: pastor, mas já? Ele falou: não, acho que está na hora, né? Vai conversando e tal. Aí ele perguntou para mim, falou assim: e a parte administrativa, você quer fazer? Eu falei: nossa, se eu colocar a mão nisso aí, o pastor Walter, né, organizou a administração da nossa igreja desde quando ele chegou aqui, né? Se eu colocar a mão, meus irmãos, já era, estragou. Está tão organizadinho. Né? Aliás, eu acho que um dia, se Deus precisar de um secretário executivo, é o pastor Walter que vai chamar. Muito organizado. Se eu colocar a mão, eu estrago. E talvez, se a gente quiser ingerir muito no que Deus está fazendo, a gente vai estragar. Então nós precisamos conversar com Deus e obedecer a orientação de Deus. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Ouça Deus. Ouça a direção de Deus para você atuar aqui em Poços de Caldas. No seu ramo de trabalho, no seu círculo de amizade, dentro da sua casa, familiares, amigos. Busque a orientação de Deus. Mas não se esconda. Não se esconda. Seu vizinho sabe que você crê em Jesus? Se um dia der um BO na casa dele, quem que ele vai chamar? Você já notou isso? Quando as pessoas sabem que tem um cristão, vamos usar a palavra crente, né, que é mais comum, quando as pessoas sabem que tem um crente morando ali, vocês já viram que quando dá um BO, quem que eles vão chamar na rua? O crente. Pois é. Se não soubesse, não chamava. Você que mora em apartamento, seu vizinho, seus vizinhos, do andar de cima, de baixo, sabem que você serve a Jesus? Que saibam. Não como uma propaganda para ofender outras religiões, mas que saibam na convivência, né, que saibam que somos servos e servas de Jesus, que estamos trabalhando para o Senhor. Quero que você saia daqui com uma expectativa melhor a respeito da nossa cidade. Quero que você saia daqui desafiado, desafiada a abençoar Poços de Caldas. Amém? Mas quero fazer um novo desafio para você. Desde junho, eu tenho conversado com o conselho sobre um novo projeto missionário para a nossa igreja. Lá no mês de junho, eu soube que uma congregação em São João da Boa Vista, que estava sendo auxiliada pela IPI de Andradas, não seria mais auxiliada pela IPI de Andradas. Na nossa igreja, quando uma congregação de uma igreja local, e essa igreja local pede para não tocar mais aquele trabalho, geralmente essa congregação passa a ser presbiterial. O presbitério é a nossa regional aqui. Só que o presbitério não tem condição de dar uma assistência de qualidade, de acompanhar um trabalho de qualidade. Eu me senti tocado a aceitar esse desafio. Trouxe a conversa para o conselho, conversei com o presbitério, nós sentamos, oramos, ficamos mais de um mês orando sobre isso, nos reunimos essa semana e tomamos uma decisão unânime, muito pacífica, muito desafiadora, de assumir a congregação de São João da Boa Vista a partir do ano que vem. Aliás, pode ser que isso aconteça até um pouquinho antes. Então eu estou comunicando você, porque além de nós atuarmos em Poços de Caldas, agora nós vamos ter que abençoar São João também. Então, se você não tinha alguma expectativa espiritual para Poços de Caldas, eu já queria desafiar você a ter uma expectativa espiritual por São João também. É uma congregação que já está funcionando, já tem entre 30 e 40 pessoas frequentando, em torno de 30 membros, tem terreno próprio, tem um local próprio, e é uma congregação que, se passasse a ser presbiterial, podia acabar, podia ser encerrada, porque isso não é saudável para a igreja. Precisa ter uma igreja local, precisa ter gente ali
semanalmente ajudando, apoiando, orando, sonhando junto. E nós entendemos isso como um desafio para nós. Então, estou compartilhando com você, para que você saiba que o nosso conselho tomou essa decisão de assumir a congregação de São João da Boa Vista. Nós vamos começar a investir ali. Mão de obra, pessoas, recurso. Nós vamos começar a nos gastar ali também. Não sei se você sabia, mas Poços de Caldas é um sonho do reverendo Joaquim Caetano, primeiro pastor dessa igreja. Ele sonhava com uma igreja organizada em São João da Boa Vista. Tentou várias vezes abrir um trabalho lá. Na época, o trabalho não foi para frente. Hoje nós temos essa oportunidade de abraçar esse sonho, inclusive, que foi um sonho dos nossos antepassados. Então, estou comunicando você para você saber, comunicando você para você orar, comunicando você para você pensar, nossa, será que eu posso ir lá ajudar de vez em quando, de alguma forma? Como que eu posso contribuir? O pastor Sérgio, que está hoje lá pastoreando, vai passar a ser pastor da nossa igreja junto conosco, um terceiro pastor. Olha que desafio, meus irmãos. Nós estamos assumindo uma igreja, estamos assumindo mais um pastor. Um grande desafio. Fiquei quase 2 meses com frio na barriga. Senhor, é isso mesmo? É para a gente dar esse passo? A resposta de oração veio na reunião do conselho com uma decisão unânime, em paz, alegre. Os presbíteros estavam todos ousados, sonhando com uma igreja organizada ali. Foi gostoso ver o conselho abraçar esse desafio de maneira tão gostosa, criando expectativas boas. Foi muito bom. Foi muito bom. Então hoje, meus irmãos, nós temos um duplo desafio: abençoar Poços de Caldas, abençoar São João da Boa Vista. E eu gostaria muito de, junto com vocês, nós celebrarmos, ainda vamos marcar um culto para celebrar o início dessa parceria, dessa junção, dessa caminhada juntos, um culto provavelmente que a gente vai fazer lá na congregação de São João da Boa Vista, né? Vamos convidar toda a igreja, né? Lá deve caber umas 90 pessoas no máximo, mas não tem problema, fica a gente para fora, né? Depois a gente junta todo mundo lá, tira uma foto. Mas eu vou convidar você para sonhar com uma igreja organizada em São João da Boa Vista. Que bênção, uma cidade de quase 100 mil habitantes. Merece o investimento, merece o nosso sonho. As pessoas ali em São João, também carentes do Evangelho. Provavelmente as mesmas necessidades que Poços de Caldas tem, São João tem também. Então nós precisamos ampliar um pouquinho a nossa visão missionária. Nós não vamos deixar de fazer nada aqui. Ao contrário, nós estamos abraçando mais trabalho, mais serviço, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, estou fazendo um comunicado oficial aqui já, de um novo projeto missionário. E está dando tudo certo, a IPI de Andradas já está em acordo de passar a congregação para nós. Nós já estamos pedindo o comissionamento do reverendo Sérgio, vai se tornar um terceiro pastor junto conosco. Na prática, ele vai ser pastor desta igreja também. Então, nós vamos providenciar um contato dele com a igreja para que todos o conheçam. E, na medida do possível, o convite para que todos aqui vão lá conhecer o trabalho em São João da Boa Vista também. Vamos sonhar junto com isso? Com Poços de Caldas transformada para Jesus? Com São João da Boa Vista transformado para Jesus? Amém. Conto com você. Vamos encerrar o nosso culto. Quero convidar você para orar. Feche os teus olhos. E eu convido você para pensar nessa responsabilidade de nós abençoarmos Poços de Caldas. Aqui nós vivemos, aqui nós queremos bem-estar, aqui nós queremos uma cidade boa para os nossos filhos, para a nossa família. Então nós precisamos trabalhar para isso. E nós temos, meus irmãos, a ferramenta para quebrantar os corações. Nós temos aquilo que pode dissipar as trevas, levar a luz. É a palavra de Deus, é o Evangelho, é a presença de Jesus. Nada vai causar mais impacto nas vidas
do que se oferecermos o Evangelho para as pessoas. Mas não podemos ser cristãos ocultos. Essa nossa identidade precisa aparecer. As pessoas que convivem conosco precisam saber quem somos nós. Jesus disse que a candeia não pode ficar escondida, senão ninguém vai ver a luz. E nesse mesmo texto Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz de Poços de Caldas, meus irmãos. Senhor, graças, Pai, porque na Tua infinita misericórdia, o Senhor nos convoca para um trabalho tão grandioso, Deus, que é a Tua obra. Nós não merecemos, não temos condição nenhuma de fazê-la, Pai, pelas nossas próprias mãos. Mas mesmo assim o Senhor nos usou Jonas, pecador, cometeu erros, mas o Senhor usou a vida do Jonas, Pai. Nós também somos pecadores e cometemos erros, Pai. Mas nós pedimos, use as nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos impactar Poços de Caldas com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Não queremos passar em branco, Senhor Deus. A nossa vida aqui em Poços de Caldas não pode ser despercebida, Pai. Queremos ser percebidos, Senhor Deus, tão somente para a Tua glória. Mas nós queremos que as pessoas enxerguem em nós a presença do Senhor Jesus. Usa as nossas vidas, Senhor Deus, para transformarmos os Poços de Caldas, Pai. E nesse novo desafio de São João da Boa Vista, usa as nossas vidas também, Pai, para auxiliarmos o pastor Sérgio, as pessoas que ali congregam, para que também haja transformação ali naquela cidade, Senhor Deus, para que vidas se dobrem aos Teus pés ali em São João da Boa Vista, Pai. E para que em nome de Jesus, logo mais tenhamos uma igreja organizada para a honra e glória do Senhor, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.